Boa noite a todos, eu me chamo José Ginaldo da Silva, sou mestrando do PROEF do Polo da UFES e hoje eu venho aqui apresentar para vocês um mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física, né? É a nossa primeira disciplina que a gente tem durante o mestrado, que são as problemáticas da educação física, no qual a gente faz atividades online e também fazendo atividades presenciais, tá? Primeiro ponto foi elencado nos textos, né? Sete problemáticas. Primeiro delas é a atuação docente, que tivemos como base o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime. E também tivemos o segundo texto, né, a segunda atividade da segunda semana, que é a relação teoria e prática, no qual utilizamos como texto base o texto Relação entre ensinar e fazer, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, na educação física escolar, da professora Soraya Darido. Dando continuidade, na semana 3, nós falamos sobre os aspectos legais, né? No qual utilizamos o texto base Educação Física como componente curricular na educação básica, aspectos legais, da professora Fernanda Moreto e também a professora Soraya Darido. Dando prosseguimento, na semana 4 nós falamos sobre afastamentos das aulas e indisciplina, tendo como texto base o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime e professor Gri Diciene. Na semana 5 falamos sobre as dificuldades do ensino do esporte, no qual utilizamos o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, do professor André Luiz. Dando prosseguimento, na semana 6 falamos sobre as questões de gênero, no qual utilizamos o texto Educação Física Escolar e a questão de gênero, professor Osmar Moreira. Na semana 7 nós falamos sobre a questão dos temas geradores nas aulas de educação física. Utilizamos o texto base, que foi o texto O ensino por meio de temas geradores, a educação física pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar. Então eu vou estar passando cada ponto de cada semana, tentando ser bem sucinto, mas também sendo bem esclarecedor, pois essa disciplina do mestrado ela é muito importante, porque fala muito do chão da nossa escola, né? Tem muitos problemas que eu vivencio nas minhas aulas, né? E nesses 7 semanas a gente aprendeu temáticas que estão no nosso cotidiano. Então eu vou estar falando primeiramente para vocês que foi a temática da primeira semana, que a gente vai falar sobre as atuações docentes, né? É uma temática também que está muito presente e a gente consegue falar sobre ela desde a nossa formação enquanto alunos na faculdade, seja no ensino infantil, no ensino fundamental e médio, pois o texto ele elenca para nós um grande número de práticas, seja práticas tradicionais, práticas inovadoras, e também fala sobre a questão do abandono do trabalho docente, né, que é o famoso rola-bola. Então nós vamos estar conversando um pouco com vocês sobre as atuações docentes, né, no qual a gente teve esse texto do professor Fernando falando sobre o rola-bola e a renovação pedagógica, né? A gente sabe que a educação física escolar ela teve grandes crises, né? Somente no campo teórico, no qual a gente pode citar a questão das novas produções, de novos trabalhos pedagógicos que surgiram, né? A gente pode falar também que foi um livro como o Marco da Educação Física Escolar, que foi Coletivo de Autores, um livro muito importante, né? Então, para eu começar a falar sobre esse primeiro ponto da primeira semana, eu gostaria de falar para vocês, de contar um pouco da minha realidade, de como foi a educação física, né? Eu morava no interior, então no período
que eu estava na escola, principalmente na escola primária, né, eu não tive aula de educação física. Por quê? Porque como eu morava no interior, as aulas de educação física na minha cidade, elas ocorriam no contraturno escolar. Então eu estudava de manhã, porém as aulas de educação física aconteciam no período da tarde. E devido à distância, né, e condições financeiras, não tinha como a gente estar indo pagando um transporte próprio, né, tirando dinheiro do próprio bolso para participar da educação física. E também a rota do ônibus ele só passava na parte da manhã. Então quase a gente era meio que obrigado, né, a frequentar as aulas no turno da manhã. E como a educação física corria no turno da tarde, eu não tive educação física em todo o meu ensino fundamental, né? Quando eu fui para o ensino médio, aí já mudou. As aulas de educação física já ocorriam dentro da grade curricular da parte da manhã. Então eu tinha todas as matérias e também tinha 2 aulas de educação física, no qual também não tinha uma estrutura muito boa, a quadra não era coberta, né, era no sol, às vezes eu tinha educação física 10 horas da manhã, o sol estava forte, então isso já era um motivo para a gente muitas vezes não fazer educação física. Muitas vezes, né, os meninos sempre estavam participando das aulas, né? Porém as meninas, devido ao sol, sempre reclamavam, né? Então não participavam das aulas. A minha experiência enquanto educação física durante o ensino médio foi o famoso rola-bola. Por quê? Porque o professor não trazia muito algo novo para as nossas aulas. Era sempre a mesmice, né? Então a gente já sabia como era a aula de educação física quando o professor chegava na sala. Ele ia fazer a chamada, né, da presença no diário e ao mesmo tempo ele ia estar dava uma bola de futsal ou uma bola de voleibol e os próprios alunos se organizavam, né? Às vezes a gente fazia meia quadra a gente jogava um futsal e meia quadra ficava para jogar um voleibol, um 3 corte, uma queimada, né? E também ele trazia umas peças de tabuleiro, um xadrez. Quem quisesse ficar jogando xadrez também jogava. A única coisa que ele pedia pra gente era que a gente não fizesse bagunça, né? Não tivesse briga, não tivesse confusão, tomasse cuidado para não estar se machucando, não saísse da quadra para ir para as outras salas, atrapalhar a aula dos outros professores. Então, basicamente, meu ensino médio todo foi assim, né? Então, aí eu comecei a perceber quando eu entrei na faculdade, né? Eu já tive uma faculdade que já tem uma perspectiva mais de uma prática inovadora, né? A maioria dos meus professores, eles vieram da UFES, fizeram mestrado na UFES, né? Eu me formei na faculdade de Docton, de Serra. Então, os professores já traziam uma prática inovadora, no qual eu percebi que eles já passavam textos, né? Faziam os debates. Nas próprias aulas práticas também, eles já tentavam falar, discutir com a gente que a educação física mudou, que a educação física ela vai além dessa prática tradicional, no qual a gente se priorizava a técnica, o alto rendimento. Então, eu acredito que a partir do momento que eu tive uma formação no qual os professores eles tiveram toda essa formação num contexto de inovação, de novas práticas, de uma visão de uma cultura corporal de outra maneira, ao mesmo tempo eu tive uma formação e consigo trabalhar também de uma forma diferente, né, com práticas inovadoras, deixando de lado um pouco esse rola-bola, né? Então, esse texto ele vai dialogar em 3 pontos, que são as práticas tradicionais, né? No qual o sentido dessas práticas tradicionais está muito relacionado com como aquela visão que se tinha no passado, esse esporte de rendimento, um esporte voltado para trazer medalhas, um esporte no qual a escola ela excluía, né, a maioria dos alunos, porque no momento que você privilegia os mais habilidosos e você enaltece a competição, né? Você enaltece que seja uma prática bem feita, com a técnica apurada. Então você tem uma escola no qual as pessoas são diferentes, nem todo mundo vai conseguir alcançar esse rendimento. Então essa prática tradicional, infelizmente, ainda é muito presente, né, nas realidades educacionais.
porém acredito que aos poucos, né, com formações, com fóruns, debates, a gente já vai estar conseguindo perceber que a educação física na escola ela deve ter outro olhar. É um olhar que deve englobar todos os alunos, não apenas ser voltado a um rendimento e voltado a alguns alunos, né? Dando prosseguimento, o texto também ele aborda também as práticas inovadoras, né? Então, quando você tem, a partir principalmente do ano de 1980, que foi uma década muito importante para a educação física, né? A década de 1970, você está muito voltado à questão da ditadura militar, muito exacerbado a questão da competição, de trazer medalhas, né? De passar aquela imagem do Brasil se desenvolvendo e ao mesmo tempo gente sendo presa devido à ditadura. Então, você vê que toda a política daquele momento, ela impregna também a área da educação física. E a educação física, ela passa a ser voltada muito à questão da técnica, né? Dos movimentos precisos, medalhas, voltando sempre àquela questão da prática tradicional. Essas práticas inovadoras, a partir dos novos debates, da saída de novos pesquisadores para fora do Brasil, né? Com a abertura também através da quebra, né, da ditadura militar, com a nova Constituição, a gente já tem uma nova pensar sobre a educação física, que é uma educação física no qual busca democratizar as práticas corporais. Não é apenas você considerar o Quarteto Fantástico, né? A gente pode perceber que no livro de coletivos de autores ele coloca vários, né, conteúdos que a gente pode estar trabalhando dentro da cultura corporal de movimento. Então, no momento que o professor ele tem que pensar o todo, não apenas conteúdos específicos. Mas o Brasil é o país de futebol. Mas será que a gente vai trabalhar só futebol com nossas crianças? Será que não tem outros conteúdos na educação física, que seja capoeira, que valoriza a cultura afro-brasileira, né? Então, essas práticas inovadoras, elas buscam trazer a reflexão, no qual o professor ele reflita sobre a sua prática. Não é apenas, ninguém vem chegar aqui e falar assim, nós estamos condenando tudo o que está sendo feito. Porque também isso gerou um forte debate na área de educação física. Tudo que está sendo feito não presta? Não, a gente tem que apontar caminhos, refletir, pensar o novo, tendo uma prática contextualizada. Né? Eu cito muito a questão da BNCC. Nós temos uma BNCC que está vigente, no qual o professor ele tem que buscar aprimorar, conhecer, estudar a BNCC. Quais campos de experiências, quais objetos de conhecimento eu devo trabalhar na minha aula, o que a BNCC propõe enquanto norteador do currículo brasileiro, no qual o aluno ele tem direitos. Eu sempre pensei nas minhas aulas que o aluno ele tem o direito de aprendizado. Então, a partir do momento que eu trago uma prática que eu valorizo muito as questões dos esportes tradicionais, eu deixo de garantir um direito da criança dele conhecer outras práticas corporais que pode fazer bem, que ele pode chegar numa vida adulta, ele sair do sedentarismo, ou ele pensar, nossa, o professor fez algo diferente, eu conheci tal conteúdo, eu fiz uma prática corporal diferente. Então essas práticas inovadoras, elas vêm conversar com qual o professor ele vá e siga de uma maneira diferente. Não é a gente culpando o professor, porque muitas vezes o professor ele tem uma determinada prática porque ele aprendeu daquela maneira. Foi aquela maneira que ele foi ensinado. Foi aquilo que foi feito como certo toda a vida. E eu trago muito também para o debate aqui que o quanto é impactante a experiência do professor enquanto aluno. Porque a gente, antes de ser professor, a gente foi aluno. E muitas vezes a gente aprendeu, né, numa escola tradicional, numa escola que tinha uma educação física tradicional, tecnicista, né, no qual se buscava a valorização do corpo, se pensando na formação para o trabalho, não se propondo uma formação crítica sobre os conteúdos, né? Então a gente busca muito trazer isso aqui para vocês e muito importante o debate sobre o texto, né? Dando prosseguimento, nós vamos falar também
de outra questão que está relacionada com as atuações docentes, que é o abandono do trabalho docente, né? Então a gente meio que, quando eu li esse texto, quando vai falar sobre abandono docente, eu falei, nossa, o professor na nossa essência, né, enquanto professor, é buscar nunca abandonar o trabalho docente, porque a gente sabe a força que a gente tem na sala de aula, a força de transformação, a força de mudar vidas, né? Então isso gerou para mim um primeiro impacto, assim, poxa, mas o abandono do trabalho docente, o que é isso, né? E aí eu elenquei aqui 3 pontos, né? Primeiro ponto que pode se caracterizar, que é o rola-bola. O rola-bola, ele é famoso na educação física, no tempo que eu era aluno, no tempo que eu estudei, né, na faculdade também. O que seria esse rola-bola? É que eu posso citar o exemplo, né, que eu já vivenciei isso, é o professor chegar na quadra, né, ele está ali para ganhar o dinheiro, assinar o ponto dele, tá a presença física dele. Muitas vezes ele não quer nada ali, tu pede aposentar, a prefeitura não valoriza, né, tô cansado, mais de 10 anos dando aula na mesma escola, quero mais nada não. Crianças, toma a bola aí, vão brincar, tá? Mas vocês não causam problema não, tá? E ali muitas vezes esse professor está sentado lá na arquibancada, né? Ou ele está ali aproveitando para preencher a pauta, jogar os conteúdos na pauta, conversando com os alunos, batendo papo, né? E aí acabou a aula, vamos voltar para a sala. Isso ele faz no cotidiano, né? E aí se tornou o quê? Um rola-bola. Aí você vai perguntar, mas ei, o que ele fez na aula? Qual conteúdo ele deu? O que ele planejou? Bem, ele deixou as crianças à vontade e ficou olhando, administrando, né, alguma coisa, ele enquanto adulto ali administrando algum conflito, alguma questão que pudesse surgir, mas as crianças, né, não tiveram acesso a uma cultura corporal rica que a educação física é capaz de propiciar, né? Então, ao mesmo tempo a gente fala, mas o que vai causar esse rola-bola? São inúmeros fatores que a gente pode citar, desde fatores pessoais, né, que estão relacionados com a pessoa, né? A gente pode relacionar a questão do histórico da pessoa, de onde ela vem, como ela aprendeu, né? Quais são os sonhos delas, se ela tem objetivos, se ela pretende transformar o meio que ela está através do seu trabalho, né? Você vê questões profissionais também, questões profissionais que vão desde o desinvestimento, no qual a pessoa se forma e formei, passei no concurso, estou estável, agora esperar chegar a hora de aposentar. Ou muitas vezes, que eu percebo bastante, o professor ele vai dar aula, mas ele não se vê enquanto professor. Muitas vezes tem professores que trabalham em outra função. Mas eu ganho mais em outra função do que dando aula. Isso também é uma forma de desinvestimento. Então, uma falta de busca de conhecimento, uma falta de buscar, tá? Correndo atrás, pesquisando, porque a gente sabe que a educação ela se transforma a cada dia. E a gente, quando professor, está aprendendo a cada dia. Cada dia tem algo novo. Eu cito isso porque, quando eu formei há 10 anos atrás, o campo da tecnologia ainda estava se desenvolvendo. Hoje eu percebo que meus alunos, eles dominam todas as tecnologias. Então, eu tenho já que perceber, que geração de crianças são essas? Que alunos são esses que estão vindo para a escola? Então, muitas vezes, a metodologia de aula que eu utilizava antes, hoje pode ser que não seja mais legal. Porque essas crianças que estão muito tempo, querem as coisas rápidas na tela do celular, eles não têm muita paciência. Eles querem algo dinâmico. E eu percebo o quanto é importante a gente estar procurando, estar lendo, né, novas questões. E o desinvestimento também, ele está muito relacionado também com as condições de trabalho, como eu citei anteriormente, né? Infelizmente, o nosso país é um país que valoriza a educação. É um país que, infelizmente, ele trata os profissionais e a educação sempre em segundo plano. E isso, infelizmente, é péssimo. E isso chega na escola. Isso chega no professor na hora de trabalhar,
que muitas vezes ele chega recém-formado, chega com um monte de ideia, querendo transformar, e aí quando ele vai ver a realidade, nossa, quanta coisa é contra, quanta coisa vai ao contrário, quanta coisa não faz a diferença, quanta coisa, às vezes vê até mesmo pela cultura da escola, que a escola não consegue fazer algo diferente, porque a maioria dos professores ali também já estão tão massacrados que não consegue. E a educação física, né, enquanto disciplina, às vezes quer fazer algo diferente, mas tem todo um contexto que não ajuda. E aí você vê uma falta de uma intervenção, né? O professor, ele, no momento que ele abandona o seu fazer docente, né, influenciado por inúmeros fatores, ele já não passa a atuar mais. Ele fica naquela situação de deixa a vida me levar, né? Então, essas práticas das atuações corporais, atuações do docente, ele sempre, para se modificar, né, para melhorar, precisa sempre de um processo de transformação. E esse processo de transformação, o professor está inserido. Né? Não adianta vir um monte de informação, coisas novas. Se o professor ele não quer, fica muito difícil. Também passa por condições de trabalho dignas, né? de ter todo um apoio. Isso faz toda a diferença. A gente fala também a questão da cultura escolar, né? E a relação com a disciplina. Então, a gente sabe também que onde tem pessoas, a gente vai ter cultura, vai ter movimento, vai ter interações. Então, ao longo da história, a imagem da educação física que foi construída não foi uma imagem de muito destaque, principalmente no campo educacional, porque relacionou-se muito a educação física ao corpo. Né? E infelizmente a gente percebe que a escola ela valoriza muito o intelecto, que é o conhecimento intelectual. Então, essa cultura escolar muitas vezes ela coloca a educação física como subgrupo. Tô ali para pagar a PL, tô ali para ajudar na festinha da escola, tô ali para pegar um prego na parede, que é a educação física, muitas vezes o homem na educação física, precisou de pegar um prego na parede, chama o professor de educação física. Né? Faltou o professor para dispensar a turma. Quem vai segurar essa turma? Na quadra, o professor de educação física vai para a quadra. Então, em vez de ele estar com a turma, ele está com 3, 4. Então, isso faz parte da cultura escolar. Cultura escolar que é influenciada pela sociedade. Né? Infelizmente, a sociedade também tem uma visão da educação física muito voltada ao corpo, à performance, à estética. Né? E foi desconsiderado que a educação física também é um conhecimento que trabalha o intelecto e ao mesmo tempo trabalha o corpo. A gente não é dissociado disso, corpo e mente, é tudo em conjunto. Né? Então, a disciplina educação física está muito relacionada a essa questão, né? De ter um subgrupo, de estar ali na escola como um campo que não tem, às vezes não tem tanta importância. Estou ali, mas ao mesmo tempo não estou presente de efetivamente de participar do projeto pedagógico, de ter voz ativa para conseguir realizar as atividades, fazer algo diferente, né? Então a gente percebe isso muito nas nossas escolas. Como eu falei, é um texto que resgata muitas realidades, né? Eu falo por experiência própria, que eu me vejo nessas problemáticas. Né? E aí você vê ao mesmo tempo que esse abandono docente volta, né, à questão da falta de atualização. O professor, muitas vezes, ele se sente inoperante, né? Se sente abandonado dentro de uma sociedade que não tem tanta valorização sobre ele, né? Não tem uma valorização sobre a educação física, não tem uma valorização muitas vezes das famílias, num campo precário, numa escola que precária, né? Aí você vê os nossos pares que muitas vezes não nos valorizam. Então isso é um dos motivos que faz gerar o quê? Que o professor ele desmotiva, abandona o trabalho docente, está ali cumprindo tabela e ao mesmo tempo ele não vai querer se atualizar, né? Então esse mestrado ele é muito importante porque ele busca fazer com que a gente traga novas práticas, né? Faz com que a gente nos perceba. Eu estou fazendo um trabalho de abandono do trabalho docente, o meu trabalho. Agora eu preciso atualizar, eu preciso fazer algo novo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer algo novo, eu preciso ter conhecimento. E eu tenho conhecimento a partir do momento que eu busco participar de um grupo de pesquisa, eu busco participar das formações,
Eu busco sempre, quando tem esses movimentos de estudo dentro da escola, eu estou levantando a mão. Gente, ó, educação física, eu tenho essa proposta assim, assim. Então, a educação física é um campo muito importante dentro da escola e que cabe também aos professores de educação física buscar esse espaço. Mas não é só a educação física, tem outros componentes que faz com que a gente tenha uma prática educativa que não seja tão adequada, né? E reflete totalmente nas atuações docentes. Dando prosseguimento, né, nossos estudos, nós vamos falar agora sobre a relação teoria e prática, né? Então, esse texto ele vai trazer basicamente 3 pontos, né, da teoria e prática, que seria o modelo tradicional, né, o movimento renovador e a sistematização da problemática. Por que eu vim aqui e venho colocar esses 3 pontos? Porque a gente sabe que a teoria e a prática ela não está dissociada, ela é conjunta, né? A praxis. Então não tem a ver muito, igual eu vou estar com um exemplo assim. Às vezes a pessoa ela sabe fazer um movimento com excelência, mas ela não tem conhecimento como ocorre aquele movimento. Ela é uma executora. Ao mesmo tempo tem pessoas que têm toda uma teoria que ela consegue se perceber e falar, não, acontece assim, assim, assim. Pois é, o momento que vai fazer, não consegue fazer, né? Então a gente percebe no campo da educação física que ao longo do tempo, né, a valorização do fazer. Quanto o fazer foi importante. Quando você pega as avaliações como eram feitas, né, as valorizações muitas vezes aconteciam através do fazer. A criança consegue fazer isso? Pum. Beleza. A educação física está acontecendo. A criança conseguiu fazer, deu um giro, a educação física está acontecendo. Então, até mesmo os nossos colegas da profissão docente, né, muitas vezes quando você vai dar uma aula teórica na sala, você vai ser, com certeza, eu já fui até, passei por isso, há indagações. Poxa, mas a educação física é na sala? Eles estão loucos para sair da sala, né? Aí vem o debate. Educação física é só teoria, educação física é só prática. A partir do momento que eu li o texto da professora Soraya Darido, texto que eu também já conhecia a autora desde o tempo da faculdade, eu posso afirmar que educação física é os dois. Educação física é teoria e prática. O professor tem autonomia e tem o dever de acordo com o seu planejamento, ele se perceber e ver o momento correto que ele pode desenvolver o conteúdo da parte teórica. E ele vê também o momento que ele pode desenvolver o conteúdo através da atividade prática, no qual ele pode trabalhar tanto o conceitual, procedimental e o atitudinal. Então, o campo da educação física, ele, a partir dessas novas produções, ele vem dialogar e vem apontar novas maneiras, novas formas de pensar essa educação física no contexto escolar, no qual a educação física ela vai além do saber fazer, mas é refletir sobre o fazer. A gente vai observar que essas novas pesquisas, esse movimento renovador, ele vem totalmente apontar aqui, a partir daqui a gente se percebe que esse modelo tradicional ele não cabe dentro da escola, né? Pois a partir do momento que você tem um aluno que você pensa que ele deve estar preparado para a vida adulta de uma maneira global e integral, não tem como pensar a educação física apenas no fazer. Só jogar. Ele vai aprender as regras do jogo e vai jogar. Qual o contexto que essa criança está? Será que a gente, nessas aulas tradicionais, a gente não está fazendo que essa criança reproduza, né, esses conteúdos e seja apenas um consumidor? Porque muitas vezes se vê ao longo do tempo se pensando, a criança tem que aprender a fazer, sem nenhuma reflexão. Aí você chega em espaços em qual esse aluno ele poderia intervir, ele poderia criar novas maneiras de fazer
ele não faz. Ele vai repetir aquela mesma maneira que ele aprendeu. Que infelizmente, né, acontece ainda nos dias atuais. Então você tem que refletir essas aulas. Refletir que não é apenas executar. Refletir que a gente tem conteúdos que vão além do Quarteto Fantástico. Refletir que mesmo que a gente está num país que é considerado o país do futebol, nós vamos ter sim outros conteúdos. A gente pode ir além desses esportes que a mídia traz. Porque é muito mais fácil você trabalhar conteúdos que estão na mídia. Porque, com toda certeza, essas crianças elas vão ter uma maior aceitação. Vai ter mais facilidade. É muito mais fácil eu chegar a trabalhar futebol nas minhas aulas. Porque se eu tiver uma turma com 15 meninos, com toda certeza os meninos vão ter uma grande aceitação pelo futebol. Muitos visualizando, você é um jogador de futebol, aqui eu vou aprimorar o meu chute, meu deslocamento, meu passe. Né? Infelizmente a mídia ela faz esse bombeamento, né, do sucesso rápido, e aí vem o esporte como legitimador. Se você for jogador de futebol, você vai ter o mundo, muito dinheiro. E muitas vezes a gente sabe que não é assim. E a gente pode trabalhar nossas aulas, contextualizar. Quantos jogadores de futebol ganham milhões, igual o Neymar? Pouquíssimo. Né? São pouquíssimos alunos jogadores que ganham fortunas. Né? Então nós temos práticas que vão além dessa cultura dominante do esporte no nosso país. Né? A gente tem uma grande força, né, na mídia do Quarteto Fantástico. Que a gente sempre percebe que está aparecendo. Né? A TV está mostrando. Então, muitas vezes para uma criança que ela tem um acesso a apenas uma TV em casa, ela mora numa comunidade carente, que ela não tem condições financeiras de frequentar os espaços, ela vai conhecer que apenas que existe aquilo. Ela só pode praticar aquilo, mas não, ela pode praticar outras coisas. Então, o professor, ele deve sim ter práticas contextualizadas. Contextualizar e ir além do fazer, e além do Quarteto Fantástico. Relacionar que a sua prática deve mudar. E relacionar essa teoria, esse conhecimento acadêmico que a academia está trazendo, com novos textos, novas pesquisas, novas maneiras de aprender. Né? Então é muito importante para o professor. Dando procedimento, né, nós vamos falar também sobre o movimento renovador, né, que já vem essa teoria. Você tem um conhecimento prático no qual se valorizava fazer, no qual se valorizava o conhecimento sobre a biologia, a fisiologia, conhecimento do corpo orgânico. Mas aí, o corpo, será que esse corpo não é cultural também? Ele não faz parte de uma sociedade? Então o movimento renovador vem fazendo esses apontamentos. Espera aí, será que esse corpo é só se movimenta? Esse corpo só é batimento, suor, correr, pular, saltar, técnica de arremesso, etc. Não é. Então, esse movimento renovador, ele vem debater sobre o saber sobre o fazer. No qual a criança ela deve também ter conhecimento. Por que eu faço isso? Por que o futebol é uma prática tão popular no Brasil? Na aula de futebol, a gente não debate, não produz texto, não produz cartaz, não faz o trabalho interdisciplinar com o professor de história, né, com o professor de artes, busca, pesquisa. Por que o futebol é tão forte no nosso país? E por que a gente faz o que faz? Porque a gente valoriza tanto. Então, o saber sobre o fazer também se relaciona também essa questão de ter esse conhecimento. Né? Antes da criança ela ir na aula, ela saber sobre aquele conteúdo. Saber de que maneira ela pode adaptar. A gente só pode jogar na escola o futebol com as regras oficiais? Não, você pode se criar. Então, vamos pensar uma prática que valoriza também os dois. Saber e fazer, teoria e prática, no qual a gente vai contextualizar e refletir. Porque fica muito mais fácil para a criança, quando ela relaciona o seu conteúdo com a sua realidade.
Então, relacionar a teoria e a prática também está relacionado com refletir e com a prática nas suas aulas, né? Então, mas ao mesmo tempo, quando nós percebemos que a educação física começa a pensar essa teoria relacionada à prática. E se você tem ao longo das décadas pensar a educação física sempre voltada à prática, a nossa sociedade já absorveu de relacionar a educação física e prática. Mas a educação física pode sim mostrar que ela é além da prática do fazer. E isso é um movimento de luta, é um movimento de pertencimento da área, no qual a gente valoriza, né? Então, quando a gente está na sala de aula, aula de educação física em sala de aula pode acontecer sim. A aula de educação física na sala pode acontecer com teoria, com prova, a gente fazendo outras práticas pedagógicas também. A educação física não pode ficar apenas significada a um pátio, a esportes, né? Pois a gente consegue transformar, a gente não consegue transformar a sociedade ao todo, a gente consegue transformar desde o momento que a gente se percebe que as práticas tradicionais, sem reflexões, elas devem ser repensadas. E essa repensar passa a partir do momento do que o professor ele consegue refletir e fazer uma aula melhor. Então, esse trabalhar diferente, com aula com teoria, aula com prática, interrelacionado, ele é um trabalho diferenciado, no qual ele vai atuar em diferentes dimensões. Não é apenas a dimensão de uma reprodução, que a gente não está pensando numa educação física reprodutiva. É uma educação física pautada sempre na reflexão e contextualização do aluno, no qual os conteúdos da educação física são interrelacionados com a cultura. A cultura, seja na cultura local, a cultura da escola, a cultura ao todo. E de que forma essa educação física reflete essa cultura? Essa cultura ela tem diferentes visões. Então, a educação física deve sim também trabalhar diferentes visões nesse modelo. Então, a partir do momento que o professor está interrelacionando, a gente vai sistematizar algumas problemáticas, né? Resistência da comunidade escolar. Ocorre sim a partir do momento que a sociedade se construiu, pessoas estão na sociedade, pessoas fazem parte da sociedade, pessoas absorvem conhecimento da sociedade, absorvem a cultura da sociedade, ao mesmo tempo pessoas também trazem cultura para essa sociedade. Então, a partir do momento que o professor ele vai buscar uma aula que interrelaciona a teoria e a prática, com toda certeza ele vai ter essa resistência da comunidade escolar. Tipo um exemplo, né? O professor está na sala passando prova escrita. Mas educação física com prova? Isso, a prova é para português, matemática, ciência, biologia. Uma das grandes questões que eu falo, que eu acredito que seja valorização da nossa área, foi que a educação física está no Enem. Nós temos questões de educação física no Enem. Porque muitas vezes eu tinha esse pensar também, educação física não precisa nem fazer, passa automático. Então, a educação física, que valorização tem uma área do conteúdo na escola que você vai fazer, se não fizer não dá nada, se fizer também, não vejo ali qual valor que tem, qual conhecimento que eu vou aprender. Então essa cultura que foi impregnada, que está dentro das nossas escolas, de não valorizar a nossa área, infelizmente, com certeza, a partir do momento que o professor ele vai entrar na escola e ele vai pensar diferente, vai ter resistência. Vai ter discriminação da comunidade escolar. Isso, infelizmente, é um fato. E eu acredito que, ao longo dos anos, a gente já está conseguindo transformar muita coisa, né? Então, ao mesmo tempo, nós vamos também falar sobre os modelos prontos, né? Modelos prontos de aula. A gente sabe que nos contextos escolares eles são variados. Não tem como a gente pensar que a educação física a gente vai aplicar todos os modelos
né, que a gente aprendeu de plano de aula na escola. Isso não existe. Cada escola é uma realidade, é um contexto, é uma maneira diferente de se trabalhar. Então a gente precisa de formação específica para a nossa área, conhecimento, interrelacionar isso com a nossa prática, ver os contextos escolares, a cultura escolar, aquela cultura daquele local, e a partir disso a gente conseguir interrelacionar as nossas atividades, né? E ao mesmo tempo não pensar que nossos conteúdos vai deixar de ter valor. O professor está pensando diferente das aulas dele, vai ser uma aula divertida. Não, é aula. São conhecimentos que estão tendo novas metodologias, novas dimensões de aprendizagem, mas é aula, né? Não pode se pensar que o professor ele faz todo o seu planejamento com compromisso e, infelizmente, muitas vezes os demais membros ali da comunidade escolar, que aula legal, divertida. Muitas vezes, professor, ninguém chega para perguntar para você, professor, quais conteúdo você está trabalhando, que legal, que aprendizado você está trazendo para essas crianças, de movimento, de conhecimento. Não, é mais uma aulinha divertida. Então isso, infelizmente, são coisas que acontecem, comentários, e isso vai, né, muitas vezes está relacionado com o abandono escolar. Dando continuidade às nossas problemáticas, agora eu vou falar sobre os aspectos legais. Aspectos legais que a gente no texto da Fernanda e da Soraya Darido também, né? A gente vê o quanto da valorização biológica da educação física enquanto, né, campo de conhecimento. Então, esse campo de conhecimento da educação física vinha ao longo das décadas, né, sendo construído e valorizado na questão do corpo, do movimento, da força. Né? Eu lembro que na faculdade, dos primeiros matérias que eu tive que foram colocadas para a gente foi a questão de se pensar a educação física através da cultura. Né? E como a educação física ao longo do tempo foi legitimada nas sociedades. Né? E sempre se teve os apontamentos da questão da elitização do corpo, né, dessa valorização do corpo, de pensar um corpo saudável, forte, principalmente com os ricos, né? E quando você vem, a partir do momento que vem uma revolução industrial, que se percebe que esse corpo ele também tem uma função de gerar riqueza, né? O corpo já gerava riqueza, mas talvez não se pensavam tanto que tinha que olhar o proletariado, o pobre, no cuidado com esse corpo, né? Para se formar pessoas fortes para a indústria. Então a Revolução Industrial ela foi um grande marco para a sociedade, né, capitalista, e ao mesmo tempo, né, ele encaixa o corpo humano, né, como uma máquina que vai ser útil para a produção, né, essa produção de riqueza. Então, e de que forma esse pensar da educação física biologizada, né, higienista, chega nas nossas leis, né? Ela tá chegando aos poucos e a gente percebe que são várias leis, né, que estiveram aqui no nosso Brasil. Algumas, né, já foram atualizadas, mas outras ainda continuam nos nossos dias atuais, né? Então, educação física, ela já existia dentro da escola, sim, com outras nomenclaturas, com visões que já haviam a questão do biológico, né, do cuidado com o corpo. Então, você não é que a partir do momento que tem um decreto-lei que a educação física passa a existir ali. Não, a educação física já estava ali. Muitas vezes não estava tão especificado, né? Então, a LDB de 1961 e 1971 ela já traz a educação física como uma atividade curricular, né? Engloba também a questão da prática facultativa, né? E dá continuidade a essa visão da melhoria da aptidão física, né? Então, esse momento 61 já está aquele momento que já entra a questão dos militares no poder e já vai questão de olhar também, né, a questão do
do corpo. O corpo também, dando continuidade, tem um grande valor, né, para esse corpo forte, másculo, de preparação para a guerra, né? Tanto que lembrando que a primeira faculdade de educação física foi no Exército, né? A primeira faculdade de educação física foi do Exército. Então você tem, ao mesmo tempo que você coloca a prática de educação física como atividade curricular, ao mesmo tempo você desvaloriza para o outro lado, porque quando ele traz algumas coisas que são facultativas, né, demonstra que a educação física está reduzida ao movimento e ao corporal, né? Então a gente vê essa visão de melhoria da aptidão física. Quando foi em 69, né, já tem uma visão de uma proposta curricular obrigatória. Ele vem de atividade, se pensar de atividade curricular, né, e aí já está se eu colocando essa palavra que eu coloco destaque, obrigatório, né, e aí já está se pensando esse contexto político de se fazer do Brasil grande potência nos esportes, né? Então, a gente já tem esse destaque de colocando como proposta curricular obrigatória. E volta ao mesmo tempo com questões falando sobre as regras optativas, né? Dando continuidade, a LDB de 96, né, também traz como componente curricular, né, também, que pode ser quem pode ministrar a aula. Se gera um debate, porque ao mesmo tempo que traz como componente curricular, muitas vezes não especifica. O professor regente pode dar aula de educação física? Né, a gente sabe que existe, né, já no Brasil lugares que, por inúmeros motivos, educação física é dada pelo professor generalista, que é o professor regente da sala. E aqui também coloca já a questão da facultatividade, né? E a lei de 2003, 10.793, traz alguns avanços e retrocessos, traz brechas também, e também fala a questão do ensino noturno, né? Eu trouxe aqui para você, basicamente, são 4 legislações, no qual traz uma visão, né, biologista, de valorização do corpo, né, pensar as práticas corporais, muitas vezes voltada para esse corpo forte, essa questão do esporte, né, principalmente no momento que quando vem a questão da ditadura militar. Então, você percebe que a educação física ela foi ganhando espaço, mas ao mesmo tempo ela não deixou de lado alguns pontos que eu considero que são importantes, que é a questão as pessoas que poderiam praticar ou não, né? Que seria optativo, né? Quem seriam as pessoas optativas que estariam participando dessas atividades? Então, dando continuidade, questão dos avanços, né, e também retrocessos na legislação, né, que foi tratada nesse texto da professora Fernanda Suraya, né, a gente percebe que, sim, é um avanço a partir do momento que coloca a educação física como componente curricular obrigatório, que se deve estar nas aulas, né, nas escolas, porém, ao mesmo tempo, houve alguns retrocessos, que é principalmente no campo da questão dos alunos que vão participar. A gente sabe que a educação física, ao mesmo tempo que ela coloca como componente curricular, ela também traz alguns pontos que os alunos que eles podem estar sendo liberados das aulas de educação física, né? Então, eu posso fazer um breve comentário sobre a questão da legislação de 69, que fala assim: dispensa por motivos de saúde somente poderá ser concedida mediante a apresentação do interessado de atestado médico emitido por profissional competente, especificando a capacidade do aluno para a prática de atividades físicas. E aí você
vem colocar, né, questão da dispensa, no qual um médico, né, pode sim gerar um atestado, falando que o aluno vai estar dispensado das aulas. Muitas vezes ocorria também os alunos portadores de deficiências. Um grande avanço para a área foi a questão da inclusão desses alunos nas escolas e, ao mesmo tempo, eles estarem incluídos nas aulas de educação física. Então, as brechas dessa lei muitas vezes desvalorizam nossa área, porque faz com que os alunos, principalmente alguns alunos, eles possam se aproveitar dessas regras, né, da prática facultativa para não participar das aulas. Cito como exemplo no texto, né, uma escola que os alunos estavam procurando ser dispensados das aulas, no qual se teve uma contrapartida da equipe pedagógica, no qual todo aluno que pedisse a dispensa da aula de educação física teria que fazer uma atividade textual, elaborar um texto e depois apresentar, no qual foi se percebido que diminuiu a quantidade de alunos dispensados das aulas. E aí a gente volta ao mesmo tema, a questão cultural que envolve o campo da educação física. O campo sempre voltado para o corpo, movimento corporal, que não se tem um aprendizado, né, na questão teórico, não se pensa uma educação física voltada a pensar o corpo todo, né? Então a visão que se trata da educação física como voltada para o corpo, muitas vezes gera essa vontade de muitos alunos não participar da aula, porque acham que não tem importância para ele na vida deles, no qual é totalmente contrário. A educação física ela é muito importante, né? Já é comprovado que a educação física ela é super importante nas vidas dos educandos, né? Então, eu falo também ao mesmo tempo, falando da minha experiência enquanto aluno, que no meu caso era especificado também a dispensa. Os alunos que no contraturno escolar, que muitas vezes no contraturno escolar era ofertada educação física, né, dependendo do local que ele morava, como eu morava no interior, eu teria a dispensa. Então, aparecia lá no meu boletim que dispensado, entendeu? Quantos os alunos que participavam das aulas tinham uma nota, né? Que no geral sempre era 10, não era muitas vezes não conheci ninguém que foi reprovado em educação física, né? Nos dias atuais eu conheço professores que falam que tem alunos que reprovam em educação física, né? Porque já tem todo uma maneira diferente de trabalhar, no qual é voltada também a questão de conteúdos também se pensado na práticas pedagógicas. Então a gente já tem uma nova visão sobre a educação física, porém ao mesmo tempo você percebe na legislação essa questão do corpo, né? Esse corpo que foi ao longo dos anos sempre pensado no desenvolvimento para estar atrelado, seja a atividade econômica ou militar, e também faço destaque também a questão das alunas, né? As meninas também, que menina com prole também é dispensada da educação física, né? Então tem toda essa questão também cultural sobre o gênero na educação física. Então, dando continuidade, agora nós vamos estar falando com vocês sobre o afastamento das aulas e indisciplina, que é outra problemática também encontrada nas aulas de educação física, né? Então, você tem inúmeros fatores que vai gerar afastamento das aulas de educação física. É importante destacar que a educação física na sala de aula, na escola, é uma das disciplinas mais queridas, né? Então, quando você percebe que há números de afastamentos, aí peraí, tem alguma coisa errada. Tem algum ponto aí que está acontecendo, porque 99%, né, nas escolas a educação física é amada. Que isso também gera um ponto de questionamento. Mas será porque é amada porque é do movimento? É de sair da sala de aula?
Será que se ficasse a educação física fosse só sala de aula seria tão amada? Será que a educação física, quando desce para a quadra, é um alívio para esse corpo que fica sentado, né? Que infelizmente a nossa escola é pensada num modelo super tradicional, no qual, né, se busca sempre valorizar o conhecimento teórico, né, intelectual, e muitas vezes adestrar o corpo. São corpos que entram e ficam 4 horas sentados e sempre com pouco movimento, no quais as opções que tem para essa criança se movimentar, correr, pular, é a aula de educação física e é o momento do intervalo. Né? Infelizmente é assim também. Então eu elenquei aqui alguns pontos que fala sobre a questão do afastamento. O primeiro ponto é a questão da faixa etária, idade. Cito como experiência, né, porque eu já trabalhei com turma do fundamental, e a partir do momento que essas crianças elas vão crescendo e se desenvolvendo, elas muitas vezes vão perdendo o interesse pelas atividades práticas de educação física. Isso também pode-se citar inúmeros pontos que interferem, né? Seja desde questão que muitas vezes as meninas falam assim, eu não quero suar. Chega na aula de educação física, os meninos são agressivos, batem, chutam forte, não me sinto incluída. Então tem toda uma questão também, questão de como foi trabalhada essa educação física, desde a educação infantil, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 3. Então, a partir do momento das experiências que essa criança tem nas aulas de educação física, né, ela pode ter uma antipatia, né, e procurar opções para não participar das aulas. Né? Então, de acordo com a faixa etária, tem algumas pesquisas, né, que já apontam que eles vão diminuindo o interesse pelo movimento, da educação física, né? E principalmente hoje, né? Que muitas vezes eles preferem ficar mais no celular do que estar participando das aulas de educação física. Muitas vezes preferem estar batendo papo do que estar nas aulas de educação física, né? Outro ponto também é a questão da legislação, que abre também espaço para esses alunos não participarem, né? Tem questões das aulas que eu posso citar a questão de doenças, né? Crianças que possuem algumas doenças, que também já tive casos de médicos dando laudo, recomendando, por favor, na aula de educação física, o aluno fulano e tal não fazer movimento, que ele está com algum problema, tem alguma questão. Muitas vezes é um problema temporário de saúde naquele momento, e depois a criança recuperada ela retorna às atividades. Muitas vezes tem casos que o médico já coloca lá que é definitivo, enquanto a criança está passando por aquela situação, ela não deve participar da educação física. Aí vem a todo momento assim, e agora? Esse aluno não pode participar, mas eu estou com a turma dando atividade, o que eu faço? Né? E aí já vem a questão de pensar nessas aulas, nessas metodologias, e também ao mesmo tempo pensar que visão eles estão tendo da educação física, os médicos, né, os pais. Quando vem, vai para a educação física, vai correr. Essa dispensa, ela é só do movimento ou é dispensa de tudo da educação física? De uma aula teórica, né? Já aquela do habilidade, sabe? Será que a educação física só vai correr com essas crianças? Vai só pular, né? Então, quando a criança ela tem alguma questão de saúde, eu restringo esse movimento, né? Outro exemplo que eu cito também, que eu conheço casos que às vezes a criança tem asma, né? E os pais, quando vão no médico, já falam, aí ele vai para a escola, eu preciso de uma declaração ou algum papel falando que ele não participar da educação física porque ele tem asma. Se ele correr, ele pode vir a crise de asma. E já tem vários atestados que chegam assim, falando que aquele determinado aluno não deve participar das aulas de movimento da educação física, né? Tem uns que especificam, só não deve participar da aula de educação física porque é portador de asma e tal. Mas, infelizmente, também um ponto que está ligado também à questão do afastamento, né? E aí quando essas crianças vão crescendo, virando adolescentes, né? Que já vão
muitas vezes tem conhecimento da legislação, elas também podem chegar em casa e incentivar os pais. Pai, eu não quero participar, é chato, tal. Por favor, vê o que vocês podem fazer. E muitas vezes os pais, né, vão na escola e pedem para também essa criança não participar, né, negando um conhecimento, né, da cultura corporal para essa criança, né. Outro ponto também é a questão da organização escolar, de como é pensado essas aulas de educação física, quais horários. Muitas vezes se vai se pensar uma aula de educação física antes de matemática, às vezes o menino, não vou correr não porque depois tem aula de matemática, não vou correr porque tem aula de biologia depois. Então, assim, muitas vezes a questão da organização escolar, a questão dos espaços, a questão dos materiais também interfere bastante na questão do afastamento dos alunos, né? Essa cultura da escola, no qual muitas vezes valoriza só o movimento na educação física, e essas crianças muitas vezes se sentem desestimuladas e estão participando, né? Então, outro ponto também é a questão do abandono do trabalho docente. Abandono do trabalho docente, que a gente tinha falado lá no primeiro momento nas atuações docentes, né? Isso também, às vezes, aquela aula da mesmice, repetição, a criança já sabe que o ano todo ele vai ter queimada, voleibol, basquete, handebol, futsal, né? Então isso também gera também a questão do abandono, a falta de interesse. Muitas vezes a criança, ela, nossa, ama a educação física, mas chega toda vez é a mesma coisa, né? Então isso também gera um afastamento, um ponto nas aulas de educação física. Por último, vamos falar sobre a questão da exclusão, né? Isso aqui também é um ponto sempre importante de se ver, porque a partir do momento que você, professor, pensa uma aula que não engloba toda a turma, no qual você pode deixar alguém de fora, então às vezes você gera sentimentos, você gera uma ansiedade, às vezes até mesmo uma antipatia, né, da pessoa não se sentir incluída. Então esse aluno também, a partir do momento que ele está se sentindo excluído daquela aula, ele, com uma forma de defesa, ele vai falar, não quero participar, porque eu me sinto envergonhado. Muitas vezes o conteúdo está sendo dado e a pessoa tem uma deficiência, a pessoa tem alguma questão nela que ela não consegue realizar aquilo. Então, isso também gera afastamento, né? Que é aquele corpo que não se sente hábil de estar participando. Aquele corpo que pode ser julgado, que alguém pode fazer chacota, né? Pode gerar um bullying. Então é um momento também de se pensar essa questão a partir do momento que a gente deve incluir todos nas aulas de educação física, né? Outro ponto aqui que eu vou estar falando é a questão também da indisciplina. Disciplina também, como afastamento, tem inúmeros pontos que a gente pode estar falando, né, aqui. Seja que uma das questões que a gente pode estar citando é questão de compreensão das regras. Muitas vezes aquelas regras que a gente traz nas aulas, para a realidade deles não se encaixa, né? Eles não se compreendem, eles não se sentem pertencidos ali. Outros também a questão dos espaços abertos. Então, como a educação física, a maioria das vezes desce para a quadra, desce para espaço totalmente aberto, no qual a criança está interagindo com outra criança da outra turma, que esteja em outro espaço da escola. Então, isso às vezes gera conflitos ali também. Superlotação das salas também, que tem uma questão que infelizmente a gente não tem um número ideal de alunos por turma, está muito excedido. Isso também interfere na questão da indisciplina, porque muitas vezes o aluno ele gera uma indisciplina muitas vezes para ser visto. E você pega uma turma lotada, que ele ali ele é invisível, muitas vezes ele, como uma estratégia, né, ele vai utilizar a indisciplina para ser chamada a atenção. Tipo assim, eu existo, eu estou aqui. Né? E às vezes existe também. Questão familiar, né? Questão familiar que também está relacionada também com o contexto que essa criança vem. Muitas vezes a criança ela tem disciplinas de educação física, não é por causa da escola ou do professor de educação física, ou do conteúdo, ou da metodologia. Né? Muitas vezes são questões que vão além dos muros da escola. Questão que a criança está passando
em casa, problema familiar, né? Questão da comunidade escolar. Essa comunidade escolar, muitas vezes, se ele estiver inserido num ambiente que seja de tráfico, de violência, de morte, então ele vai trazer também isso para a escola, né? Então muitas vezes essa criança ela é reflexo do que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, e ele traz tudo isso para dentro da escola. Eu cito como eu já dei aula para uma turma de 6º ano, no qual a turma tinha um aluno que era repetente há muitos anos, né? E como eu trabalhava numa comunidade que tinha um grande número de mortes devido ao tráfico, né? E ali, quem era o chefe do tráfico tinha tipo um poder, né, uma influência. Então, esse menino deveria estar com uns 13 anos, 12 anos. Ele já tinha um exemplo, né, de poder, de ascensão social, de dinheiro. E aí ele visualizava na questão do tráfico isso. Então ele já queria trazer isso para a escola. Ele já começava a comentar: mexe comigo não, que eu faço parte do movimento, tal. Já queria intimidar, né, as outras crianças. Então ele traz essa questão para dentro da escola, né, que é um reflexo, né, de onde ele mora, daquilo que ele visualiza, né, e aquilo que ele já vai trazer como verdade para ele. E é um grande fator, né, na maioria das vezes no nosso cotidiano de disciplina, é a questão da família e do contexto social, né? E ao mesmo tempo a gente vai falar agora sobre as propostas para a problemática, né? Então, quando você vem e elenca vários motivos de afastamento, se tem também algumas possibilidades para a gente estar trabalhando, né, com a questão do afastamento e da indisciplina, né? A gente teve na aula prática com o professor Birajara, a gente, né, trabalhou o futebol gaélico, que foi muito bom. A gente conseguiu debater várias questões do futebol gaélico, né? A questão de gênero, questão de um jogo cooperativo, criação de regras, né? De a gente interagir e ao mesmo tempo construir junto aquele jogo coletivo. E também tem também o Sport Education, que também são outras maneiras diferentes de se pensar a educação física, né? A partir do momento do Sport Education. Tem também o modelo voltado através da aprendizagem cooperativa e o modelo de responsabilidade social, pessoal e social. Em suma, né, essas alternativas que o professor pode estar trabalhando nas aulas de educação física buscam o quê? Trazer essa criança para junto das aulas de educação física. A aula de educação física tem que ser distante do aluno. O aluno ele pode fazer parte dessa aula, ele deve fazer parte dessa aula, construir junto. Então, a partir do momento que o aluno ele pertence à aula, ele consegue ter voz, ter vez, ele consegue criar, modificar, atuar de uma maneira cooperativa, no qual não é se valorizada a individualidade, mas o grupo, no qual é valorizada a pessoa, não o indivíduo, né? Então você consegue, com certeza, diminuir muito a questão do afastamento e das indisciplinas, né? Isso parte de uma questão de todo um pensar diferente, com estratégias diferentes, né? No qual vai valorizar a especificidade de cada um. Cada pessoa ela é única. E ao momento que você pensa em educação física, que cada pessoa é única, você consegue integrar mais essas crianças nas aulas de educação física. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre dificuldades do ensino do esporte. O esporte, né, é sempre colocado como esporte é igual a educação física, né, mas não é bem assim. E aí vamos falar aqui sobre as dificuldades encontradas para o ensino dos esportes na escola, né? Igual conforme o professor Birajara falou, que o esporte sim deve estar na escola. A gente não, a partir do momento que a gente fala assim,
o esporte na escola, eu vou utilizar ou não? Se deve sim utilizar, mas pensar esse esporte no contexto educacional, né? Esse esporte, quando ele entra na escola, ele deve ser pensado de uma maneira diferente, porque ele é conteúdo educacional. E antes de tudo, somos professor de educação física, nós somos educadores, né? Então, a gente deve se pensar que esse esporte na escola, ele deve sempre estar voltado para a questão da inclusão, né? Ser contrário ao esporte, ser contrário e a técnica, a gente não é contrário ao esporte, é contra a forma que é feito esse esporte, né? Então, o esporte, ele, no momento que eu coloco aqui, que é contra o esporte técnica, é isso, o esporte que vem de fora, com produto cultural, com regras, né, que ele é imposto na escola, né? Então, esse esporte ele deve ser da escola, transformado, contextualizado e pensado de uma maneira diferente, né? No qual a gente democratiza para todos, porque eu não posso pensar um esporte que eu vou valorizar a técnica e a performance, no qual eu tenho uma escola eclética com inúmeros alunos que muitas vezes deficientes físicos, né, com alguma deficiência, e ele não vai ter acesso a esse esporte, porque eu estou dando aula de um esporte pensado de uma maneira na performance. Então é um esporte que é voltado para a inclusão, no qual a gente deve também utilizar o jogo como meio, né? Então o jogo é uma peça muito importante para a gente estar inserindo esse esporte, transformando esse esporte. Então você não vou dar apenas eu só posso dar futebol na escola se eu tiver um campo de futebol com as dimensões oficiais. Não, eu posso trabalhar futebol, trabalhar outro esporte através do jogo. E esse jogo a gente cria junto. Também não é um jogo, vou jogar por jogar. É um jogo que a gente envolve todas as crianças, cria regras, cria formas de se praticar, vai brincar de acordo com a construção coletiva, no qual a gente vai sempre estar valorizando a questão da qualidade, que não é quantidade, né? Então, esse esporte que está pensado de uma maneira lúdica, ele deve sempre estar oposto ao rendimento. E se deve sempre também se pensar as características da turma e dessas crianças. Porque é um momento que eu tenho um aluno cadeirante e eu vou trazer um jogo. Então eu devo também adequar esse jogo coletivamente com essa turma, com esse aluno cadeirante, para ele estar incluindo, né? Então, o esporte que deve não ser desenvolvido na escola é aquele que é a favor do esporte institucionalizado e da técnica. Aquele esporte na escola, colocado da maneira que está, sem nenhuma mudança. É aquele esporte que busca o rendimento máximo. O esporte da escola, ele é totalmente contrário ao rendimento. A gente não busca, a gente busca através desse esporte, essa prática esportiva, enquanto cultura corporal de movimento produzida pela sociedade, né, no qual está aí institucionalizado, né, na mídia, em vários espaços, a gente deve sim fazer toda uma transformação e desenvolver nas nossas aulas de educação física, usando sempre como estratégia e um processo os jogos.
ok? Então a gente vai agora para questão 6, né? Já vamos falar agora sobre questão de gênero. Questão de gênero também que nas aulas de educação física é também algo bem, pode dizer, atualmente eu acredito também que ainda há um forte debate da questão de gênero, né, nas aulas de educação física. Porém, eu já venho de uma realidade no qual as aulas de educação física ocorriam meninos e meninas juntos. Mas teve um período da nossa sociedade que não era assim, que essas aulas de educação física eram separadas. Então você tinha aula de educação física com a turma só meninas, aula de educação física com a turma só meninos. Né? Então a gente tem várias questões que a gente se pode se colocar. Como essa construção social que é colocado, questão do gênero, né? Porque se pensa que o gênero, muitas vezes, ele pode ser incompatível com determinadas práticas esportivas. Então, se tem uma cultura construída de colocar estereótipo. A mulher ela só pode fazer aula de educação física com determinados esportes. Né? Então, a gente também tem que se pensar nessa questão. Então, o corpo ele sempre teve muito um controle social, né? Principalmente o corpo sobre as mulheres. E essas questões de gênero, elas estão, né, presentes na educação física, de diferentes maneiras. Né? Principalmente na questão da delimitação, né, do que se deve ou não se deve fazer. Né? Na questão da comparação, né? No pensar que a educação física deve pensar um movimento no qual as meninas também participem. Né? Então, a educação física deve englobar todos os alunos, não apenas pensar um gênero. Né? Então, nas aulas de educação física, deve ser sempre aulas mistas, pensadas de forma na equidade, inclusão e na diversidade. Conforme eu falei, no longo período da história, as aulas eram separadas. Tem até no texto um exemplo que na rede do estado de Minas Gerais teve um movimento no qual se propõe que as aulas de educação física fossem ocorridas de maneira mistas. Como os professores de educação física naquele momento tiveram todo um histórico e passaram por formações tradicionais, se teve um movimento no qual se pensava para que as aulas continuassem separadas. Hoje é unânime que as aulas de educação física devem ocorrer de forma mistas, no qual se valorizam sempre as especificidades das crianças, independente de sendo meninas ou meninos. Então, no qual se valoriza as experiências socioculturais e no qual também combate o esporte de rendimento e aptidão. Pois muitas vezes esses esportes que são visualizados na rendimento e aptidão sempre colocam e delimitam os meninos e meninas no paradigma biológico. Biológico no sentido de corpo. No corpo que é construído numa cultura que infelizmente foi ao longo dos séculos bem machista, no qual delimitou funções para as mulheres e funções para os homens, no qual atualmente com as grandes lutas que ocorreram, no qual já tem espaços de direitos e espaço no qual as mulheres também podem frequentar. Então essa abertura de espaço de conquista na questão do gênero também está muito presente na educação física. Podemos citar a questão do futebol feminino. Né? A cultura da nossa sociedade, infelizmente, valoriza mais o esporte que são praticados pelos homens. E quando vai, muitas vezes, dar um destaque para os esportes femininos, eles colocam também a questão da sexualidade. Né? Então você percebe muitas vezes a questão das roupas que as mulheres utilizam nas partidas.
somente vôlei, alguns esportes. Tem uma valorização muito grande do corpo. Então essa visão da sexualidade que é colocada para a mulher é uma construção cultural e social, no qual nas aulas de educação física a gente pode estar debatendo, contextualizando e pensando na educação física que vai além dessas culturas, né? Essas culturas que estão aí, que valorizam essa dicotomia homens e mulheres. Então, dando prosseguimento, agora nós vamos estar falando sobre os temas geradores, né? Os temas geradores, a gente fizemos até uma intervenção, a gente fala sobre essa questão da prática da educação física a partir dos temas geradores. E o quanto é importante isso. Porque a educação física não é uma disciplina isolada, é uma disciplina que está interligada com várias áreas. Não tem como pensar a educação física sem pensar a biologia, sem pensar artes, né? Sem pensar em inúmeras matérias. Então a educação física está interligada. E a educação física, principalmente como passou por um processo muito de subvalorização e muitas vezes a valorização do movimento e do corpo, ela deve sim mostrar que ela é muito além disso. E num trabalho no qual ele possa ser de maneira interdisciplinar, dialogando com os vários conhecimentos que estão ali na escola, dialogando com os vários conhecimentos que estão na sociedade. Então, a partir dos temas geradores, a gente pode se pensar uma educação física que vai além do movimento. Esses temas geradores são situações que estão ali naquele cotidiano escolar e que a gente, através da nossa aula de educação física, a gente pode gerar uma reflexão, uma ação e uma mudança e resolver uma determinada problemática ou várias problemáticas. Então, esses temas geradores também estão relacionados à praxis pedagógica, no qual é a teoria e prática. Eu só consigo entrar nesse momento de contextualização e reflexão a partir do momento que eu tenho consciência do meu papel enquanto professor, enquanto sujeito aqui nesse mundo. E a partir do momento que eu também consigo ter um momento de investigação, um momento que eu queira transformar, fazer diferente. Então essa prática, teoria e prática é muito importante nas aulas de educação física, pois através dela a gente pode ir além de uma aula tradicional, de uma aula da mesmice e trazer inúmeras questões que estejam no cotidiano escolar e a partir disso gerar uma mudança. Eu cito como exemplo nas nossas aulas de educação física, né, no qual eu fiz o trabalho, que eu citei que eu tenho uma dificuldade na questão de trabalhar com alunos autistas. E a partir disso, dessa problemática, não que eu posso dizer que isso é uma problemática, mas uma situação de momento, né, de uma dificuldade, um momento que eu me sinto que não estou conseguindo fazer um bom trabalho com os alunos autistas, eu vou pensar como eu vou estar refletindo e como eu vou agir, no qual eu desenvolvi, né, uma metodologia através de um projeto para estar trabalhando com esses alunos autistas, tá? Então, agradeço para todos. A minha explicação eu tentei fazer de uma maneira bem sucinta, né? Esse vídeo com certeza vai passar mais de 40 minutos, mas no qual a gente está falando sobre uma disciplina muito importante aqui no mestrado de Educação Física, né, que são das problemáticas da Educação Física. A gente percebe que todas essas problemáticas estão interligadas, né? Não tem como pensar essas problemáticas de uma maneira isolada, elas são interligadas e a gente está a cada dia tendo grandes aprendizados e mudando também a nossa maneira de pensar a educação física, de trabalhar a educação física na escola, a maneira de fazer as nossas intervenções e o nosso planejamento. Então, agradeço a todos pela atenção, tá? Eu sou José Edinaldo da Silva, mestrando no ProF UFES,